corrupto, miserável, foi você que botou ele lá, tenha dó. Sejam bem-vindos ao canal Zangão Blues. Vocês sabem que uma das estratégias de censura do Xandão é fazer com que os canais percam o alcance. Compartilhe, por favor, compartilhe, se inscreva, deixe seu joinha e comente, pois você, desta forma, estará lutando contra a censura do Xandão. Vamos ver o que a nossa linha do tempo nos revela. Sempre que estudamos e analisamos a linha do tempo, podemos entender e talvez antecipar os eventos que nos antecedem. Então vamos a um breve estudo da nossa linha do tempo, mas depois da vinheta. Antes do depois, não deixe pra depois não mudar de cor. Não mudar de cor. Não mudar de cor. 1950 a 1980. Período de grande prosperidade econômica no Brasil, com o crescimento do setor industrial e agrícola, proporcionando estabilidade e desenvolvimento. 1900 a 1990, declínio econômico devido a crises fiscais, má gestão e corrupção. Cresce a dívida externa e aumenta a pobreza. 1989 a 1993, instabilidade política e crises econômicas levam a protestos e tentativas de golpe. 1998, Lula é eleito presidente, iniciando programas sociais significativos que ajudam a reduzir a pobreza e a desigualdade. A economia se beneficia do boom das commodities, depois de ver que na botija tinha muito mel e começar a lambê-lo. 2002, tentativa de golpe contra Lula, que retorna ao poder após breve afastamento. Esse afastamento foi marcado por acusações de corrupção que mais tarde se comprovaram politicamente motivadas. Mas o mel já estava derramado garganta abaixo. 2004 a 2012, Lula nacionaliza indústrias e implementa programas sociais financiados pelo petróleo. Crescem as tensões com os Estados Unidos devido à retórica anti-americana e às políticas de nacionalização, que, segundo a mídia, visavam consolidar o poder, mas, na verdade, protegiam os interesses nacionais. 2013, morte de Lula. Dilma Rousseff é eleita presidente. Com a morte de Lula, são obrigados a recorrer a uma sósia para que continue o legado de Lula. Mas o sósia não aceita que lhe cortem o dedo para igualar e se tornar um sósia perfeito. Lula, já como sósia, é preso pelo envolvimento em um grande escândalo de corrupção, o Mensalão, revelado pelo juiz Joaquim Barbosa. Não só pelo juiz Joaquim Barbosa, mas também por acusações que se renovam através do Ministério Público, consideradas politicamente motivadas, porém corruptas. O sósia do Lula é então preso e condenado na Operação Lava Jato. 2014 a 2017, crise econômica se agrava com a inflação descontrolada, escassez de produtos básicos e o aumento da repressão violenta a protestos. O Supremo Tribunal é cooptado por ele, pelo Lula, pelo sósia do Lula, e se torna uma cadelinha dele. De 2020 a 2024, atualmente, continuação das sanções econômicas dos Estados Unidos. O Brasil fortalece alianças com a China, Rússia e Cuba para mitigar a crise econômica e resistir aos embargos americanos. Em 2020, o sósia de Lula é liberado da prisão, faz cursos na China e na União Soviética e volta em 2022 se reelegendo presidente do Brasil. Não, claro que nada disso é verdade. Isso tudo é uma invenção minha. Não exatamente uma invenção, mas a verdade é que ele, o Chávez, e depois o Maduro se tornam presidente da Venezuela. Pois essa linha do tempo é a linha do tempo da Venezuela, meus caros amigos. Troque os nomes nessa linha do tempo por Chávez e Maduro. É dele que estamos falando. Estamos falando da Venezuela, pois é para lá
que estamos indo. Existe uma certa similaridade entre a linha do tempo da Venezuela com a do Brasil. Essa linha do tempo que acabo de apresentar, essa linha do tempo fictícia de certa forma, porque são muito similares, essa linha do tempo mostra claramente a condução maquiavélica dos eventos que representam um caminho para onde o Brasil está sendo conduzido, para um caminho semelhante ao da Venezuela. É para lá que nós estamos sendo conduzidos pelo atual governo do Larápio. Se não tomarmos cuidado, essa será a nossa moradia, seremos o esgoto da América do Sul. Mas agora vejamos rapidamente, resumidamente, a verdadeira linha do tempo da Venezuela e percebam como ela é muito parecida com a brasileira. 1950 a 1980, período de prosperidade econômica na Venezuela. O país explora a riqueza petrolífera, o que lhes proporcionou estabilidade econômica, social e política. Mas, de 1980 a 1990, declínio econômico devido à queda dos preços do petróleo mundial. Mas a gestão e a corrupção e o aumento da dívida externa. De 1980 a 1990, declínio econômico devido à queda de preços do petróleo mundial, além de má gestão e corrupção e o aumento da dívida externa e da pobreza. 1989 a 1993, instabilidade política, crises econômicas levam a protestos e tentativas de golpe. 1998, Hugo Chávez é eleito presidente, iniciando uma revolução bolivariana, com as promessas, as ladainhas que a vida será melhor, pois o capitalismo é o grande inimigo, e começa a fazer reformas políticas, socialistas e anti-imperialistas. 2002, tentativa de golpe contra Chávez, que retorna ao poder após breve afastamento. 2004 a 2012, Chávez nacionaliza indústrias e implementa programas sociais financiados pelo petróleo. As tensões com os Estados Unidos crescem. 2013, morte de Chávez. Nicolás Maduro é eleito presidente. 2014 a 2017, crise econômica se agrava com a inflação descontrolada, escassez de produtos básicos e aumento da repressão a protestos. Repressão militar a protestos. 2018, Maduro é reeleito em eleições amplamente contestadas e consideradas fraudulentas. Reeleito. Juan Guaidó, em 2019, se declara presidente interino com apoio dos Estados Unidos e outros países. Maduro mantém o controle com apoio militar. 2020 a 2024, atualmente, continuação das sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Venezuela. A Venezuela fortalece alianças com a China, Rússia e Cuba para mitigar a crise econômica e resistir aos embargos americanos. Manifestações intensas, morte de civis e uma ditadura que Lula chama de democracia relativa. Meus caros, a Venezuela é um exemplo claro de como um país pode ser destruído por uma condução maquiavélica de seus líderes. Meus caros, estamos caminhando para o mesmo destino trágico se não tomarmos cuidado. Há de se fazer alguma coisa antes que o Lula tome o exército em seu controle. O STF, o STJ, o TSE e o TST já estão cumprindo missões dadas. A hora que o Superior Tribunal Militar, o STM, cair nas mãos, no controle do Lula, acaba a oposição. O Congresso Nacional vai virar uma casa de prostituição do Larápio. Temos de convir que já estamos quase lá. Sou Toby Cotrim, no Antes do Depois, no canal Zangamblus, para um amanhã melhor. Até a próxima.